Olá, boa noite. Terça-feira, 24 de março. Veja agora os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Tem blitz nos comércios da capital. Fiscais da prefeitura flagram lojistas tentando burlar as regras de funcionamento. Até grandes lojas foram fechadas. E o decreto que proíbe a circulação de idosos muda em cima da hora. Nossa equipe foi às ruas para ver se os velhinhos estão avisados. Já já as novidades sobre quem pode ser multado. Reforço de peso no combate ao coronavírus. Exército entra em cena para montar tendas de triagem. Estruturas estão sendo adaptadas para agilizar o atendimento de pacientes e evitar a superlotação nas emergências. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora. E eu te convido, vem com a gente. Os números da pandemia já são 112 casos confirmados da Covid-19 e do coronavírus aqui no território gaúcho, no Rio Grande do Sul. Há uma pequena divergência na metodologia de contagem entre a Secretaria de Saúde da capital e a do estado. Pode ser que esse número ultrapasse um pouco mais de 130 casos. Mas hoje ficamos com o número oficial. Essa é sempre a postura do SBT de dar destaque a números oficiais. 112 casos hoje, dia 24 de março. Época também, gente, de fiscalização durante essa pandemia. Os fiscais da prefeitura aqui da capital fecharam 3 estabelecimentos que estavam contrariando o decreto de proibição das atividades comerciais enquanto durar a situação de emergência, a situação de calamidade pública. É uma medida, uma forma de reduzir o potencial de contágio do coronavírus aqui no maior município do estado. A operação aconteceu nesta terça-feira na região central de Porto Alegre. 35 agentes fiscalizaram o comércio para garantir o cumprimento do decreto municipal. Uma financeira que incentivava idosos a saírem de casa e 2 lojas de uma mesma rede foram interditadas. No entendimento deles, por ter as atividades ali, algumas atividades de supermercado, né, eles tinham um entendimento que poderiam funcionar. E o nosso entendimento foi diferente. Então, a gente está seguro juridicamente, de acordo com essa interdição, e a empresa tem aí o seu direito de recorrer. As equipes vão continuar atuando em vários bairros da cidade enquanto o decreto estiver vigorando. Foram vistoriados 89 estabelecimentos. Participaram da ação a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e a Guarda Municipal. Os agentes também orientaram os idosos a ficarem em casa. Só saiam de casa, né, para alguma necessidade de saúde, né, ou para adquirir alimentos. Do contrário, que permaneçam em casa. Do contrário, que permaneçam em casa. Agora, foi isso mesmo que a reportagem mostrou, essa rede de lojas que é nacional, né, tentando aí fazer um novo entendimento, dizendo que também funciona como supermercado. Não mesmo. É muito mais uma loja de departamentos, de venda de eletroeletrônicos, de venda de, enfim, itens para casa, do que supermercado. E aqui na capital existe esse decreto. Agora, o que mais surpreende é uma financeira tentando atrair os idosos a contrair empréstimo durante uma pandemia. É uma pouca vergonha isso. Realmente é por isso que os fiscais precisam agir para fazer esse decreto ter vigência, ter validade. Pelo menos por mais alguns dias, para a gente conseguir achatar essa curva de contaminação da Covid, gente. Não vai ser por muito tempo, até porque a questão econômica também é importante. Não se pode também pensar a curto prazo aí de uma questão de recessão econômica. Isso pode ser tão catastrófico quanto a questão da Covid. Mas nesse momento, precisamos todos de um esforço para achatar a curva de contaminação na nossa cidade, no nosso estado e também no nosso país. Falando nisso, um novo decreto da Prefeitura de Porto Alegre, publicado agora há pouco no Diário Oficial, altera o início da fiscalização e também a cobrança de multas para os idosos que forem flagrados pelas ruas da nossa cidade. Agora começa a valer amanhã a nova medida, começava hoje. Vocês viram ontem aqui no Segunda Edição que a medida era para hoje, mas a Prefeitura alterou, em cima da hora.
Já a orientação existe há dias e hoje a nossa reportagem foi procurar idosos, os velhinhos nas ruas, para saber, será que a gente conseguiu encontrar esses idosos, esses velhinhos pelas ruas? Quem conta essa história é a Camila Faraco. Seu Sinésio foi flagrado caminhando no centro histórico. Eu vou agora para a contadora por causa do imposto de renda. Eu vou para o super ainda. Depois vou para casa. É só isso? E depois não saio mais. Tem que evitar mesmo sair de casa por uma questão de saúde. Os idosos são mais frágeis, são mais vulneráveis, a infecção costuma ser grave. Então, nesse momento, realmente a gente pede insistentemente que o idoso fique em casa. O decreto da prefeitura que restringe a circulação de idosos já fez efeito em Porto Alegre. Preocupação porque muitas pessoas não estão obedecendo. Mas se toda a população obedecer e fizer a quarentena direitinho, em poucos dias se resolve. Para priorizar o atendimento, os supermercados adotaram horários especiais para a terceira idade. Chegamos às 7h30 aqui, tinha uma pessoa só no supermercado. A multa prevista no deslocamento de idosos a serviços não essenciais não é aplicada à população em situação de rua, que é orientada a ir para albergues e abrigos. Os parques e praças da capital estão assim, praticamente desertos. A nossa equipe percorreu a cidade na manhã desta segunda-feira e viu poucos idosos nas ruas, cada um fazendo a sua parte. Nós sabemos que o isolamento social é um mal necessário, mas nesse momento a prioridade é a vida e reduzir o máximo o uso do hospital, porque nós vamos ter recurso para todos eles. Obediente, seu Anailém está fazendo tudo certinho. Que eu não saio bastante dias, só que eu estou assistindo toda a informação da imprensa, de tudo, Eu vou sair para complicar para quê? Já tenho quase que 80 anos. Essa é a postura mais adequada. Se informa através da imprensa, dos órgãos oficiais, da TV, do rádio, em quem você realmente acredita. O SBT é um desses veículos de confiabilidade, de credibilidade das notícias oficiais. Falando nisso, o governador Eduardo Leite fez uma coletiva virtual hoje. O comunicado foi feito após uma videoconferência com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar agora os principais trechos tratados nesse encontro entre o governador e o presidente. Na sexta-feira tivemos a implantação de 10 novos leitos em Canoas, hoje 10 novos leitos sendo implantados em Passo Fundo, E assim nós teremos ao longo da semana novos leitos sendo implantados no estado do Rio Grande do Sul em terapia intensiva, já retaguarda para o atendimento aos casos mais graves de síndromes respiratórias. Estudamos aí a aquisição de cerca de 50 a 100 mil testes para o estado, que seriam priorizados nas equipes de saúde e nos servidores públicos das áreas essenciais, além de fazermos testes por amostragens. A produção e a logística para levar o material que é produzido na China ao restante do mundo deve voltar à normalidade e, consequentemente, nos dar acesso também a materiais que hoje estão muito escassos no mercado. Devem ser produzidos, inclusive, no Rio Grande do Sul, respiradores e ventiladores. Nós reportamos que precisamos que se expanda a suspensão do pagamento de dívidas para suspender também o pagamento de dívidas contraídas com organismos internacionais, que se suspenda o pagamento de precatórios no período da calamidade e que se suspenda também o pagamento de impostos federais. Vocês viram aí pontos importantes nessa discussão econômica e de enfrentamento a essa pandemia do coronavírus. E olha, uma boa notícia. Começou hoje a montagem de 6 tendas de triagem para combater a pandemia do coronavírus aqui na capital gaúcha. É o Exército entrando em cena. Essas estruturas vai ser montada próximo ao Hospital Conceição. O objetivo dessa ação dos militares é fazer uma triagem para agilizar o atendimento dos pacientes e evitar a superlotação das emergências.
A estrutura vai ficar em uma área de 1.500 metros quadrados. Neste local já funciona o Centro de Educação Tecnológica e Pesquisa em Saúde do Grupo Conceição. 6 tendas vão ser montadas pelo Exército. Estamos organizando uma central de triagem que tem o objetivo de atender todas as pessoas que vêm procurar o Hospital Conceição por motivos ligados ao coronavírus. Alguns equipamentos foram transferidos do Hospital Parque Belém, que estava desativado. Além de agilizar os atendimentos de casos suspeitos, a intenção é não sobrecarregar os hospitais. O excesso de pessoas que não têm necessidade de estar no hospital atrapalha o funcionamento do hospital. Então, com a triagem, a gente atende a população, atende os interessados em esclarecer as suas dúvidas e não atrapalha o funcionamento do hospital. Aqui os pacientes vão passar por uma triagem. Depois vão ser encaminhados para consultórios como esse, para mais uma avaliação. Caso o paciente apresente algum problema grave, vai ser imediatamente encaminhado ao hospital. O local ainda não tem data para começar a atender, mas pode ser acionado em qualquer emergência. Agora a gente vai para um primeiro giro de notícias pelo interior. Começamos na Serra Gaúcha. E eu quero saber do Guilherme Fadanelli se a população aí de Caxias do Sul, Fadanelli, está seguindo as orientações para conter aí a pandemia, a proliferação da Covid-19. Boa noite, Fadanelli. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Olha, em partes, Chemali, nós estamos aqui no bairro São Pelegrino, que é um dos mais movimentados aqui da cidade. E como a gente pode ver, pouca gente nas calçadas. O movimento aqui é um pouquinho maior porque nós estamos perto de um mercado. E aí as pessoas, obviamente, vêm aqui fazer suas compras, mas quando entram, Chemali, recebem o álcool gel na mão para só depois aí sim começar as compras. No centro da cidade, tem uma certa movimentação, mas muito menor do que a gente costuma ver em dias de semana aqui em Caxias. Agora, Chemali, nos bairros é o problema, porque a prefeitura recebeu 383 denúncias somente ontem de estabelecimentos comerciais que estavam descumprindo o decreto municipal que prevê o fechamento do comércio. Nesse grupo aí se incluía estabelecimentos abertos como oficinas mecânicas, bares e também salões de beleza. Agora, para incentivar, Chemali, as pessoas a ficarem em casa, começou hoje uma iniciativa muito bacana aqui em Caxias, chamada Blitz pela Vida. Servidores dos órgãos de segurança pública passam por praças, parques e também ruas do centro da cidade para conversar com as pessoas e conscientizar para que elas fiquem em casa. Também são distribuídos materiais para os motoristas, uma verdadeira blitz realmente para conscientizar para que todos fiquem em casa dentro do possível. Essa blitz vai acontecer por tempo indeterminado e o foco principal são os idosos. E para terminar nossas notícias aqui da Serra de hoje, tem o nosso abrigo para os moradores de rua, que foi montado agora nesse período de coronavírus. Por lá, Chemali tem cerca de 100 moradores em situação de rua, mas a cidade tem mais de 800 cadastrados, então esse abrigo pode ser ampliado conforme a demanda. Lá eles recebem produtos de higiene, alimentação, roupas limpas e vão ficar por lá recebendo todo o acompanhamento dos técnicos de saúde e também assistentes sociais, enquanto essa pandemia não acaba. E o interessante, Chemali, é que até os animais de estimação puderam acompanhar os donos lá nesse abrigo. Tá certo, Fadanelli. Obrigado pelas informações. Um bom trabalho para a tua equipe toda aí na Serra Gaúcha. Gostei dessa iniciativa em Blitz pela Vida. É um nome que traz esperança. Daqui a pouquinho, ao vivo com a Bruna Tasqueto, direto de Santa Maria. A gente, em seguidinha, vai conversar com ela para saber como é que a população do centro do estado está reagindo diante da pandemia dessa nova doença. Os impactos financeiros do coronavírus também estão no meio do agronegócio. E esse impacto atinge direto o nosso bolso. Esse é o assunto de hoje do Momento Agro com a minha amiga Alessandra Bergman. Oi, Chemali. Sim, aumentou o leite e o ovo. O Sindicato das Indústrias de Laticínios defende que aumentou entre 20% e 30% o preço das embalagens, por causa do aumento do dólar, E isso acabou sendo repassado para o consumidor. E também a estiagem, outro agravante importante que impacta no preço do leite. Da mesma forma para o ovo,
Como a gente teve uma quebra grande na safra de milho, que é o produto principal do insumo para fazer a ração do frango, acabou que ficou mais cara a ração e o preço é repassado para o consumidor quando vai comprar o ovo. Mas também teve uma situação extraordinária. Muita gente procurou o produto semana passada, fez com que faltasse na gôndola e como ele é in natura, é difícil uma reposição rápida do produto. E isso também causou esse problema de aumento do preço muito grande e rapidamente. Mas eu conversei com o presidente da Asgave, o diretor da Asgave, e ele me disse que em breve, entre 2 e 3 semanas, com certeza o preço estará estabilizado e a situação já deve estar normalizada. É contigo, Chemali. E agora eu quero falar com você que está enrolado financeiramente, está com parcelas em atraso do seu veículo. O Solano da 7 Capital Assessoria tem a solução, é um recado importante. Agora vamos falar de coisa boa. Você que está com parcelas em atraso, correndo risco de perder o seu veículo, busca e apreensão, nós, da 7 Capital Assessoria, temos a solução para você. E você que está com parcelas em dia, mas desconfia que está pagando muitos juros no seu financiamento, traga o seu contrato para a 7 Capital. Nós vamos fazer uma análise gratuita do seu financiamento e te garantir uma redução mínima de 50%, podendo chegar até 80% de redução. Saiba que 90% dos contratos estão com os cálculos errados. Se você busca uma empresa com credibilidade, essa é a 7 Capital Assessoria, especialista em redução de dívidas bancárias. São mais de 17 anos de mercado, mais de 100 unidades em todo o Brasil e nós temos várias unidades aqui na sua região. Ligue nesse número abaixo que o escritório mais próximo entrará em contato com você. 7 Capital, aqui tem a solução. Entre em contato agora mesmo com a 7 Capital Assessoria. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, você vai ver o fechamento de uma fábrica clandestina de álcool gel. Virou caso de polícia. Atenção para não comprar gato por lebre. Em seguidinha, os detalhes a gente volta já já. Segunda edição de volta ao vivo para todo o nosso estado. E eu converso agora com a minha colega Bruna Tasqueto, que está em Santa Maria, ao vivo, lá na região central do estado. É para falar dos casos de coronavírus, mas também uma decisão importante do nosso governo em época de crise provocada aí pela Covid-19, né, Bruna? Boa noite. Oi, Chemali, boa noite para ti, boa noite para todo mundo. Pois é, a pedido do governo gaúcho e também de outros estados, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela informou que não vai cortar o fornecimento de energia elétrica por inadimplência durante 90 dias. Mas essa medida, Chemali, não vale para todo mundo, não. Vale para os clientes residenciais e também para aqueles clientes de estabelecimentos que fornecem os serviços essenciais, né, como padaria, supermercado. Todas as concessionárias do território gaúcho aqui devem adotar essa medida, então, para o não corte do fornecimento por inadimplência. Uma maneira aí de tranquilizar as pessoas que, diante de toda essa situação, podem ter algum prejuízo econômico, claro, né, Chemali? Claro. Outras medidas também são o envio da fatura eletrônica e também a autoleitura dos medidores. As pessoas vão poder elas mesmas, né, verem o número e também fornecerem para a concessionária o quanto que gastaram de energia elétrica, para evitar que o funcionário vá até as residências, né, Chemali? Bom, falando aqui de Santa Maria, a gente tem 2 casos confirmados de coronavírus, um caso de uma mulher de 60 anos e também de um homem de 32 anos. Eles teriam adquirido a doença em outras cidades, o homem em Joinville e a mulher durante uma viagem de cruzeiro pelo litoral brasileiro. Os 2 estão com sintomas leves em isolamento domiciliar. E daqui a pouco, às 8 horas da noite, o Centro Desportivo Municipal aqui da cidade, ele vai abrir as portas de 2 ginásios para abrigar os moradores de rua. Cerca de 50 camas foram colocadas nesses 2 ginásios. Os moradores de rua vão poder ir para lá, vão poder tomar banho, né, se higienizar, também vão receber alimentos do restaurante popular aqui da cidade. Uma forma de eles se protegerem, né, chamar e proteger aí toda a população também. Tá certo, uma ótima notícia, Bruna. Muito obrigado, uma boa noite para ti, um ótimo trabalho a toda a equipe aí de Santa Maria da Boca do Monte, lá no centro do nosso estado. Tá aí, ó, algumas prefeituras, sim, se preocupando
com as pessoas em situação de rua, né? Os que menos têm podem ser os que mais vão sofrer essa questão da pandemia da Covid-19. Olha, gente, antes de encerrar, eu quero destacar aqui 3 ações. 3 ações positivas, né? Uma ação conjunta, antes tem uma ação aí conjunta da polícia, não deixa de ser uma notícia positiva, da Vigilância de Saúde do Estado e o PROCON, que agora à tarde coibiu em Alvorada uma fábrica do ramo de cosméticos que estava fazendo álcool gel sem alvará de saúde. Olha a barbaridade. O local foi imediatamente fechado. Os produtos que eles estavam fazendo, quase 3 mil frascos de álcool gel, foram encaminhados para um laboratório para avaliar a qualidade desses produtos. Depois da fábrica, os agentes foram aí distribuídas em produtos. Agora sim, a gente encerra falando com iniciativas positivas que nos trazem otimismo. Eu quero destacar a iniciativa do Instituto Cultural Floresta, que está aí fazendo uma arrecadação de até 20 milhões para distribuir ao governo do estado para aumentar leitos de UTI e também EPIs para o pessoal da saúde e da segurança pública. Mais da metade os empresários já alcançaram. O trabalho da Polícia Civil, que está incansável, combatendo a criminalidade, e também o laboratório da URGS. Os laboratórios começam a fabricar máscaras para distribuição para os profissionais de saúde. Professores, técnicos, todos estão engajados. Fique agora com um vídeo gravado pela Gauchada em homenagem ao seu Antônio, 92 anos. Parabéns ao vô Careca. A todos uma ótima noite. Amanhã a gente está de volta.